Com vocês, meu querido amigo, Dr. Ismael Sobrinho. Rapaz, obrigado. Pai do Senhor, irmãos. Isso aqui é a Laurinha. Ô, Bispo, peça o microfone. Quer fazer oração? Não? Então dá um alô pro pessoal que você vai descer. Fala boa noite. Oi, boa noite. Fala, Deus abençoe. Deus abençoe. Gente, boa noite. Para mim é um privilégio estar aqui, né? Muito grande. Ano passado estive aqui. Quem estava aqui ano passado? Opa, muita gente. O pessoal vem, hein? Ano passado eu falei mais sobre o aspecto emocional mesmo, né, e tal. Esse ano eu vou falar também, porque o tema é sobre emoções, mas eu vou falar um pouquinho sobre as tensões da pandemia no nosso coração, né? Qual que é o aprendizado da pandemia, né? O que a gente tem que tirar de lição? Como é que a gente recomeça? A gente estava conversando aqui antes, lá acima na salinha. A pandemia está acabando, gente. Graças a Deus. Vocês podem achar estranho, nós estamos tendo recordes de casos, mas essa variante, felizmente, ela é uma variante que não agrava tanto contra as outras. E onde ela chega, ela sobe muito rápido, mas desce muito rápido. E a gente tem que começar a pensar o pós-pandemia. Né? Pensar a vida da gente daqui para frente, porque é um tempo de reconstrução. Né? É um tempo de voltar a sonhar. Né? De voltar a pensar na vida. Né? É curioso, porque eu sou psiquiatra, ninguém vai ao consultório para bater papo, talvez alguns. Mas é estranho a gente ver tanto crente sem fé, sem esperança. Né? Como que as pessoas desacreditaram de sonhar. Né? Como as pessoas desacreditaram da igreja, da palavra, da comunhão. E eu vou ler hoje um texto, vou rapidinho, para não estourar o tempo. Um texto conhecido demais, né? Que Jesus ele traça 4 perfis de pessoas perante a palavra de Deus. Quando Deus quer falar alguma coisa, quando Deus semeia uma palavra, Ele diz que existe 4 tipos de pessoas. Vocês têm que guardar. No final vocês vão falar em qual dos 4 vocês estão. O primeiro é o tipo anestesiado. Anestesiado. O segundo é o tipo superficial. Superficial. Está em Mateus 13, viu? Quem quiser já abrir na Bíblia aí. Mateus 13. O terceiro é o tipo burnout. E o quarto, já que eu estou na power, é o power. Então, anestesiado, superficial, burnout ou power. No final você vai falar em qual dos 4 você está. É um dos textos mais lindos da Bíblia, mais pregados na história, que é a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saiu Jesus de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo-lhes: o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 160 e 30 por 1. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso do que caiu à beira do caminho.
Quanto à semente que caiu em terra pedregosa, é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, ele logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufoca e torna a palavra infrutífera. E quanto àquela que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, dá uma colheita a 100, 60, 30 por 1. Vamos orar. Deus, nessa noite, nesses 30 minutos, que o Senhor venha nos falar ao coração. Que a sua palavra possa ser viva e eficaz. Que não seja só palavra de sabedoria humana, mas também de espírito e, sobretudo, de poder do Senhor, Pai. E que, ó Deus, o Senhor venha nos fazer pensar sobre este ano, fazer, ó Deus e Pai, olhar para o Senhor, corrigir rotas e pensar, ó Deus e Pai, sobre o nosso coração. E que nós, ó Deus e Pai, possamos aprender com as palavras, ó Deus, do Teu Filho, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa parábola é muito bonita, uma das minhas preferidas. C.S. Lewis tem um texto que ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. É lógico que a gente já teve outras pandemias, tivemos outras tragédias, outros caos, né? Mas em alguns momentos da história, Deus ele aperta as coisas. Deus acelera as tensões. Se a gente não escuta, se a humanidade não para, não escuta a voz dele num volume baixo, ele aumenta a intensidade do volume para que a gente possa, de fato, escutar aquilo que ele está querendo dizer para nós. E é interessante que nós clamamos tanto por avivamento, por mudanças. E se nós estudarmos os avivamentos, a maior parte dos avivamentos surgiram após períodos como estes. Períodos de dor, períodos de sofrimento, períodos onde as coisas não faziam sentido. Período onde parece, eu não sei se vocês têm essa sensação, né? Onde parece que Deus, para alguns, sumiu. Né? Parece que para alguns Deus foi injusto. Né? Onde parece que Deus perdeu o controle total das coisas. Né? A gente lê, estuda, WhatsApp, e a gente vê várias teorias, e a gente fica discutindo se o vírus é sintético, se ele é uma arma biológica, se ele é uma invasão chinesa, se ele seja lá o que for, mas nós perdemos um pouco a noção e o entendimento básico de que nada do que aconteceu e está acontecendo fugiu da soberania de Deus e da vontade de Deus. A pandemia não teve nenhum dia que ela escapou daquilo que Deus tinha planejado para 2019, para 2020 e para 2021. E eu disse que às vezes Deus acelera porque quando você tem um paciente e ele está com uma dorzinha e você quer descobrir de fato se ele tem um problema no coração, o que você faz com ele? Você coloca ele numa esteira, num teste ergométrico e você aumenta o esforço. Você põe ele para correr na esteira. E aquilo que ele não aparece quando ele está andando, se ele está correndo, se ele está sendo forçado, de fato aparece aquilo que está escondido no coração dele. De fato, aquilo que está oculto no coração dele se manifesta. Se tem uma isquemia, se tem alguma dor silenciosa, uma angina, um infarto que iria acontecer, o teste ergométrico mostra aquilo que está escondido no coração. E tempos como os que a gente viveu e está vivendo, são tempos assim. Onde Deus pegou a humanidade e colocou numa esteira. E ele acelerou. E usando aqui a palavra do C.S. Lewis, ele aumentou o volume. Ele aumentou o tom. Se a gente vivia numa sociedade acelerada, agitada, inquieta, sem refletir sobre a nossa vida, sem refletir sobre a nossa existência, sem parar para pensar o que Deus de fato gostaria e tinha como projeto para nós. A gente estava naquele modo, que eu sempre digo, o modo do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vivendo um dia após o outro, sem nenhum tipo de reflexão. Qual que é o meu destino? Qual que é o meu propósito? O que Deus quer de mim?
E a gente vivendo naquela vida acelerada, naquela vida marcada por um certo até triunfalismo vazio. Tem um autor coreano que eu gosto muito, que é o Shu Han. Ele diz que a gente estava vivendo até um tempo de um excesso de positividade, um excesso até de autoconfiança. O homem muito senhor de si mesmo, cada um com a sua ideologia, cada um com a sua verdade, cada um buscando uma solução em si mesmo. Nunca vendemos tantos livros de autoajuda como nos últimos 30 anos. Nunca vendemos tantos livros sobre o sucesso como nos últimos 30 anos. Aliás, nunca vendemos tantos livros que falam sobre desenvolvimento como nos últimos 30 anos. Mas Deus, de repente, Ele usa a linguagem da dor. Ele usa a linguagem da angústia. Ele usa a linguagem da perda. Ele usa a linguagem de nos colocar numa situação onde nós não temos controle nenhum. E quando eu digo que nós não temos controle, você só está vivo aqui hoje porque Deus quer que você esteja vivo aqui hoje. Curioso porque nós devemos sim fazer nossa parte, nos cuidar, tomar suas vacinas, mas perdi pacientes com 2 doses, com 3 doses durante a pandemia. Pacientes saudáveis, jovens. Então o fato de você estar aqui hoje ouvindo essa palavra, o fato de você estar vivo, de você estar respirando, você está aqui hoje, você às vezes veio por não sei qual motivo, é porque Deus ainda tem algo que você quer que você experimente, quer que você viva aqui na terra. Outro dia eu disse, bispo, que para uma pessoa, toda pessoa de Deus, ela é imortal, até que Deus cumpra o que Ele tem na vida dela. Entendeu? E é imortal. Tu tem dia e hora para morrer. Só que Jesus fala que quando Deus quer falar, quando o semeador, ele sai para fazer para semear uma palavra, existem reações diferentes quando a gente tem uma palavra plantada no coração. Se o C.S. Lewis disse que o sofrimento é o megafone de Deus, Deus tem falado e falou muito nessa pandemia. Não esqueça que no início da pandemia, estava até comentando com o Simone esses dias, que um dia eu fui a um monte, e era muito curioso, que estava tudo fechado, aqueles primeiros 15 dias, ninguém sabia de nada, e era um silêncio ensurdecedor. Você não ouviu o trânsito, você não ouviu barulho. E é engraçado que eu chegava às vezes, cedinho da manhã, e estava lotado o monte, como nunca eu via antes. Porque diante da dor, diante do imprevisto, diante daquilo que se desenhava, vou quebrar, vou falir, vou morrer, vou perder meu emprego, o que vai ser? Será que eu sou? Não vai? Bolsonaro, Lula, política, etc. e tal. As pessoas começaram a pirar. E você viu gente que nunca tinha pagado promessa, começando a pagar promessa. E você começou a ver gente que nunca tinha participado de um grupo de oração, começando a participar de grupo de oração. Gente que começou a querer participar das coisas espirituais. Houve um embate espiritual. Houve um impacto ali espiritual, e que foi também um impacto emocional. Nunca as pessoas piraram tanto. O consumo de antidepressivos e ansiolíticos, remédios para dormir, disparou na pandemia. Mas o mais interessante é que Jesus mostra que às vezes o semeador ele sai para semear, e tem um tipo de gente que está aqui, o primeiro tipo, que é o anestesiado. Ele até ouve a mensagem do reino, no versículo 19, ele até entende, mas o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Tem gente que Deus dá uma oportunidade de falar forte ao coração. Tem gente que Deus vai lá e cutuca ele. Mas é inacreditável
que nós estamos praticamente, e eu acredito que é o fim, sim, da pandemia, e nós temos pessoas que nós olhamos, elas até sentiram o impacto de querer alguma coisa de Deus, mas terminando a pandemia, elas estão piores do que no início da pandemia. Elas estão mais viciadas do que no início da pandemia. Elas estão mais insensíveis do que no início da pandemia. Elas estão com o coração mais duro do que no início da pandemia. Veio ali um início da pandemia. Deus começou a aumentar o volume. Deus começou a falar no seu megafone. Deus começou a querer dizer, vocês estão acelerados, eu tenho uma mensagem. É um tempo para vocês voltar para mim. É um tempo para esse sofrimento trazer reflexões. É um tempo para esse sofrimento fazer vocês repensarem os propósitos, a vida, as prioridades. É um tempo para a gente encarar e ver que nós não somos nada, que nós não somos tão empoderados, tão senhores de si como nós achávamos. É um tempo para nós entendermos que a nossa ciência, que a nossa tecnologia, que tudo que nós temos não será suficiente para controlar o que nós seremos amanhã ou se nós estaremos vivos amanhã. Mas como eu disse, é inacreditável. Porque vem o maligno e ele rouba a palavra do coração. É aquele cara que Deus dá uma oportunidade. Mas aí ele vai lá e o diabo coloca uma distração na vida dele. Ele está lá e aí o diabo vai lá e entra na política. E aí ele, em vez de entender o que Deus está falando no coração dele, ele começa a encarar a pandemia toda como um processo político. Vi muito isso. É engraçado que eu acompanho às vezes alguns stories, assim, alguns feeds de redes sociais, e você olha a régua do cara durante a pandemia, só tem post relacionado à política. Estou dizendo aqui de direita, de esquerda, seja lá o que você quiser. Você é livre. Mas eu estou dizendo como que nós perdemos o foco do que era que Deus queria falar e o diabo vem e colocou raivas, ressentimentos. Colocou nas pessoas um desejo de álibis, de culpados ou não culpados. Como que às vezes Deus fala ao mundo, mas o diabo, de maneira esperta, ele vai dividindo as pessoas para que elas não possam ouvir de fato o que é a mensagem que Deus quer falar. Distrações, doutrinas, conceitos sociais, filosóficos. Como eu disse, é inacreditável que você está às vezes em grupo de WhatsApp de crentes e você só vê milhares de teorias apocalípticas. Se cai um meteoro, Jesus está voltando. Se sai alguma tecnologia na Suécia que vai fazer o cartão de vacina na pele, é a marca da besta. E nós, às vezes, nos distraímos. O diabo rouba a mensagem principal, porque ele joga uma mensagem paralela, que em vez de nos mostrar que Deus tem o controle, que Ele está agindo, que Ele tem algo, a gente começa a ficar com medo. Um monte de crente com medo. Ai, meu Deus do céu. O que vai ser de mim na tribulação? Pessoas aterrorizadas por vídeo de YouTube. A pandemia, em vez de trazer esperança, em vez de fazer eles se voltarem para a palavra genuína do semeador, fez com que eles ficassem paranoicos, descrentes. Tem chegado gente no consultório, crente, que é o anestesiado. Que é aquela pessoa que até ela flerta com a igreja, ela até dá um gatilho na hora do aperto, ela até vem aqui na hora que a coisa aperta para pedir uma oraçãozinha, mas o primeiro embatezinho mental, o diabo rouba a semente do coração dele. E esse é o primeiro tipo que você não pode ser. O anestesiado. Aquele que a pandemia não mexeu com as emoções dele. E eu digo que, estava falando aqui com o bispo antes, que o Calvino diz num livro deles que a ansiedade ela pode ser boa porque ela te leva a orar, né? E felizes são aquelas pessoas que estão passando por isso ou estão vivendo uma angústia. Feliz de quem não está confortável.
Feliz de quem tem aquela sensação que o mundo não cabe a eles. Feliz é aquele que olha e tem uma fome e sede de justiça. Feliz é aquele até que ousa chegar diante de Deus com um coração aflito e fazer questionamentos justos. Feliz é aquele que está passando por essa pandemia e a pandemia está movendo, está moendo o coração dele, está mostrando coisas ocultas, está mostrando pecados, está mostrando ídolos, seguranças falsas em dinheiro, ou num bom plano de saúde, ou que seja lá o que for. Felizes são aqueles que viram na pandemia que eles não têm a segurança que eles acharam que eles têm. Agora, se você está passando por tudo isso, e você é a mesma pessoa, se você está passando por tudo isso, e a pandemia não mudou nada em você, você está passando por tudo isso não te confrontou em nada, se isso não te fez reordenar os seus afetos, tem um problema na tua espiritualidade. O anestesiado é aquele que o diabo o distrai e rouba a palavra à beira do caminho. Mas tem um segundo tipo, que é aquele que cai no terreno pedregoso. É aquele que ouve a palavra com alegria, todavia ele não tem raiz em si mesmo. Ele permanece em pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele logo a abandona. Agostinho tem uma frase, eu anotei aqui na minha Bíblia. Deus teve um filho na terra sem pecado, mas nunca sem sofrimento. E o John Piper, também anotei aqui embaixo, que o propósito do sofrimento é termos mais contentamento nele e não no mundo. É interessante porque se tem o grupo anestesiado, tem aqueles que são mais superficiais, eles não têm raízes. Eu entendo que existem dores na pandemia. Eu entendo que perder alguém pode parecer para muitos injusto. Eu entendo que tenha muitas pessoas aqui que tiveram seus negócios abalados. Mas a Bíblia diz que esse segundo tipo é aquele que na hora que ele é colocado na esteira e a velocidade aumenta, ele não aguenta. Quando vem algum tipo de tribulação, ele abandona a verdade de Deus. E tem muita gente assim. Tem muita gente que veio aquele impacto emocional. Teve muita gente que veio essa angústia. Teve muita gente que veio esse despertar interior de sentir assim que tem alguma coisa esquisita. Sabe, teve muita gente que até sentiu esse aperto inicial, mas o movimento não foi de permanecer e de buscar mais o Senhor. Foi um movimento de dizer que Deus não existe, Deus não ama, Deus não é bondoso, Deus não tem mais o poder, Deus não controla mais nada. E são pessoas que até tiveram, nas primeiras semanas, algum tipo de busca ao Senhor e tal, mas, diante do sofrimento, da dor, daquilo que era incongruente com a sua razão, eles perderam a fé. E muitos de nós passamos assim. Infelizmente, às vezes, não somos tão anestesiados como o primeiro, mas somos superficiais. O A.W. Tozer diz que Deus, uma das frases, Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem se rendeu aos sonhos de uma era imediatista. O homem que quer conhecer Deus deve lhe dedicar tempo, mas muito tempo. Essa é uma das frases do A.W. Tozer. Em outras palavras, a gente teve nesses meses um tempo precioso, né? Um tempo onde a gente foi confrontado com o sofrimento,
onde de fato é justo com que você tenha feito inúmeros questionamentos diante do Senhor. Mas ainda que seja como Jó, né? Que questione, que pergunte, que peixe Deus, que diga para Deus que não entenda, mas que a gente seja como um Jó que insista em buscar no Senhor e do Senhor as respostas que nós precisamos. É. Tem muito crente que parou de querer as respostas. A superficialidade fez ele parar no meio do caminho. Eu não quero mais saber da igreja. Deus não funciona. Deus deve ter filhos prediletos, Ele deve ter pessoas que Ele abençoa mais do que outras. Se Deus fosse bom, eu não teria perdido meu negócio, eu não teria perdido fulano ou beltrano. E nós começamos a rodar, né? Às vezes até a saber que Deus existe, saber até que Ele tem a salvação, mas nós começamos a passar a desacreditar que a verdade de Deus é a verdade, que a fé é a verdade, que Deus é um Deus que intervém, que Deus realmente tem o controle sobre a história. Nós começamos assim, até a viver aquele cristianismo meio apocalíptico mesmo. A gente fica só preocupado, não, eu estou salvo, isso aqui é só para viver a eternidade, e pronto, e está bom demais. Mas aí a gente começa, pela tribulação, a perder a fé. A gente começa a desacreditar. Vem alguma tribulação ou perseguição, ou às vezes a gente começa a ser confrontado pelas pessoas, né? Porque ser crente hoje está ficando bom ser crente. Está começando a ficar difícil ser crente. Está começando a ficar bom ser crente porque está começando a chegar um ponto onde você começa a defender os valores cristãos, você está começando a ser perseguido, isso é bom. Só que aí vem os embates, vem a perseguição. A Bíblia diz aqui a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, né? Quando assim você começa a ser confrontado na própria palavra, aí você não aguenta. Esse é o tipo superficial. É aquele que vem aqui na Power, gosta do bispo, da Dani, mas quando vem o aperto, ele não mexe. Deus não funciona. Deus não me ama. Deus não existe. Pode até existir, mas só no céu. E a Bíblia diz que é o terceiro tipo. O terceiro tipo é no versículo 22. É a semente que caiu entre os espinhos. Esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Esse é o burnout, o esgotado. Esse é aquele que vem a palavra, ele recebe a palavra, ele fica um tempo na igreja, a pandemia até mexeu com ele se envolveu com as coisas da igreja, mas na hora, por exemplo, que começa a retomar a vida, na hora que começa tudo voltar ao normal, todo aquele, digamos assim, avivamento que ele estava experimentando, ele morre. Porque aí ele volta novamente, ele deixa com que as preocupações da vida, o engano das riquezas, nos outros evangelhos diz a sedução das riquezas, os deleites da vida, a cobiça das coisas. Ele deixa com que, quando volta às necessidades, quando volta ao novo normal, ele para de buscar a Deus da maneira como ele estava vivendo. As tribulações da vida, as angústias da vida, travam o processo de frutificação espiritual deles. Quantos de vocês aqui, durante os meses aí, alguns fechados, home office, sei como é que foi a vida, vocês tiravam tempo para buscar, para ler? Tenho certeza que muitos de vocês
tiveram avivamentos enormes na pandemia. Tenho certeza até que muitos de vocês buscaram a vida espiritual como nunca antes. Mas à medida que as coisas foram, a gente foi aprendendo a conviver com aquilo. A gente foi se acomodando àquele sofrimento, àquela dor. E aí as preocupações da vida, e o engano das riquezas, e a inversão das coisas, elas vêm e começaram a sufocar a mensagem, a palavra de Deus no nosso coração. Vejam que a oração do Pai Nosso, ela é linda. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, teu reino. Ela começa com uma busca do reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois entra o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas antes nós nos voltamos para que Deus venha estabelecer o seu reino sobre a terra, para que a vontade dele seja feita sobre a terra. Mas o diabo, ele é sujo, porque ele vai fazendo a gente ter um nível de acreditar que é na força do braço, que é trabalhando muito, que é ganhando muito dinheiro. Não tem nada de errado nisso, mas a gente começa a vivenciar processos que são ídolos no nosso coração, que vão aos poucos substituindo de fato quem é Deus. Tem um livro que você tem que ler antes de morrer, fininho, você lê em uma sentada, chama Deuses Falsos, do Timothy Keller. Que ele fala um pouquinho sobre isso. Que nós, às vezes, protestantes, evangélicos, nós, identificamos facilmente uma idolatria, uma imagem ou alguma coisa, mas nós temos muita dificuldade de entendermos os ídolos da nossa pós-modernidade, né? Seja o dinheiro, seja a cobiça, seja o bem-estar, sejam as férias, seja às vezes até a busca pela própria felicidade. Porque tudo aquilo que você olhar para a tua vida hoje, e você dizer assim, eu não consigo viver sem isso, isso é um ídolo no seu coração. E nesse ponto, se eu disser que eu não consigo viver sem a minha esposa, ela é um ídolo no meu coração. Se eu disser que eu não consigo viver sem os meus filhos, são ídolos no meu coração. Porque, de fato, para o cristão, a gente não pode ser capaz de viver sem a presença e sem com que o reino de Deus venha até nós. São as inversões. James Smith tem um livro legal, que vocês também têm que ler antes de morrer, que chama Você é o que você ama. Que é um livro muito bom. E Jesus disse que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E Jesus fala de que a boca fala do que está cheio o coração. E aí Jesus disse que se nós devemos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas nós no dia a dia invertemos essas coisas. Nós buscamos todas as outras coisas para que Deus seja nos acrescentado. Nós queremos encontrar a razão de viver, o sentido da vida, no que nós fazemos, nos nossos cargos, nas nossas profissões, nos bens materiais, numa era aí de internet, onde a aparência, ou manter-se bem-sucedido, ou pelo menos parecer ser bem-sucedido, importa tanto. É uma época onde a estética, né, ela se sobrepõe tanto em relação à ética, né, ou à vontade de Deus para a gente é facilmente enganado, ou a gente facilmente inverte essas coisas. A gente deixa o burnout, o estresse, as preocupações da vida, né? E os enganos, a Bíblia diz os enganos, porque é algo que nos engana, é algo sutil, é algo que a gente tem que orar, é algo que a gente tem que sondar o nosso coração todos os dias e pensar qual é a prioridade do meu tempo, qual é a prioridade dos meus afetos, quais têm sido os temas mais importantes das minhas orações.
Será que eu estou nas minhas orações orando como Jesus? Venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, ou as minhas orações são apenas imposições a Deus daquilo que eu gostaria que Ele fizesse na minha vida? Será que esses enganos das riquezas têm feito com que as nossas prioridades de serviço ou do culto público, como tem sido, né? Como que é esse processo? Quando nós deitamos, o que você pensa durante o seu dia? Qual é o assunto dominante no seu coração? Quando você está ali no seu momento de solitude, você desconecta, você está sozinho, qual que é o assunto que vem no seu coração? Qual que é o desejo que vem no seu coração? Qual que é a angústia que move o seu coração? É essa angústia de querer mais de Deus, de querer entender mais de Deus, de querer conhecer mais de Deus? Ou as tribulações, as preocupações com os boletos, as preocupações com as coisas cotidianas, elas são tão terríveis que elas sufocam a gente, que a gente não consegue mais nem conseguir absorver a palavra de Deus. É tão acelerado, é tão coisa que o bispo vem aqui domingo prega, mas a gente está tão que a gente não sai daqui refletindo sobre a mensagem, anotando a mensagem, e na segunda-feira a gente não tenta resgatar a mensagem, a gente não tenta pensar como aplicar a mensagem. Quando nós saímos ali, nós já pensamos nas coisas, nas preocupações, na pressa, no estresse, e a gente não absorve a mensagem. A gente não guarda a mensagem. E aí tem pessoas assim, que está terminando a pandemia e eles estão novamente atropelados. Eles estão novamente, até teve um tempo onde eles conseguiram virar essa chave, mas agora elas não conseguem mais. Atropelados pela era hiperativa. Atropelados pelo excesso de informação. Atropelados pelas necessidades que batem cada vez mais à nossa porta e que nós, no fundo, infelizmente, achamos que Deus não é capaz de supri-las. Esses dias atendi um paciente, ele me contou uma história. A pandemia foi muito bonito lá no consultório. Escutei testemunho demais. Aliás, aconteceu algumas coisas nessa pandemia que, antes da pandemia acontecer, alguns pacientes já estavam tendo visões sobre a pandemia, sonhos sobre a pandemia. E eles me contavam esses sonhos. Eu lembro de uma menina que eu atendia, que a família levou achando que ela estava doida. Que ela estava sonhando com o hospital cheio, com caos na Europa, e a família está tendo umas visões esquisitas, acho que ela está psicótica. E ela não estava, ela estava vendo o que iria se desenhar. Mas uma coisa foi interessante, que eu tinha um paciente que ele tem um pequeno negócio de carros. E no início da pandemia, esse negócio dele ficou muito comprometido. E a gente estava conversando sobre esse buscar a Deus. Sobre um Deus que se importa, que sabe de fato das necessidades que nós temos. E ele me contou que um dia ele estava na reunião de oração e orando baixinho, ele não falou nada com ninguém. E ele estava muito aflito, muito angustiado, porque ele já estava devendo 3 meses de aluguel. E era um ponto que ele estava há não sei quantos anos, 2 décadas, sei lá. E aí no meio da reunião de oração, um irmão se aproximou dele e falou assim: eu estava ali orando, e Deus me disse que você está muito preocupado com o aluguel do seu ponto comercial. É verdade? Ele falou assim: é sim. Ore por mim, irmão. Não vou só orar, não. Eu não sei assim como é que está a sua necessidade, mas eu vou te pagar uns 3 meses do seu aluguel, do seu ponto comercial. Entendeu? E ele me contou chorando. Né? E eu escutei muitas coisas assim. Eu vi muitos testemunhos de como que Deus supriu. Você está aqui hoje? Assim eu espero. E creio que você tenha feito uma refeição hoje.
Tu está aqui hoje respirando. Tu está aqui hoje, não porque o teu carro te trouxe. Acho que foi Spurgeon que disse que o único motivo de nós chegarmos vivos em casa todos os dias é o próprio Deus. Né? Mas nós começamos a querer ver ou viver só, ou achar que Deus só está nas coisas extraordinárias, sem entender que Deus está a todo tempo trabalhando nessas coisas ordinárias, comuns, corriqueiras da nossa vida. E aí eu entro no quarto, que é o Power. E esse é aquele que caiu em boa terra. Esse é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse é o salvo. O Charles Spurgeon, no sermão dele, certa vez sobre essa parábola, ele diz uma coisa muito forte para a gente, que ele diz que os 3 primeiros não são salvos. Né? A gente acha pesado, né? Mas ele disse que só aquele que entende, que cai em boa terra, que ouve, e a entende, e que dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1, é aquele que é a palavra que caiu em boa terra. Veja que Deus aqui, ele abre possibilidades. Né? Uns são 60, outros são 30. Deus aqui, ele não é que ele está querendo quantificar, mas Deus está querendo dizer aqui, até que no reino, né, o germinar da palavra vão ter intensidades diferentes, sim, vão ter frutos diferentes, sim, vão ter papéis diferentes, sim, né, vão ter assim, percepções diferentes, mas fato é que esses powers, eles dão colheitas, né? Eles frutificam, né? Eles deixam um lastro de vida, né? Eles crescem, né? Porque nenhuma colheita é feita de um tempo, de uma vez só. Né? A própria Bíblia diz que há tempo de plantar e tempo de colher. Né? A colheita, ela é paciente. A colheita, ela não pode ser artificializada espiritualmente com agrotóxicos ou com fertilizantes. Não pode. Hoje nós fazemos. Mas a colheita verdadeira, ela depende da ação do próprio Deus para ela poder acontecer. Não tem colheita sem sol. E não tem crente frutífero que não se submete ao sol da justiça. Não tem crente que entendeu a palavra e que não tem vontade, não tem desejo, e cujo coração não tenha um desejo assim, forte, né, de frutificar e de servir, né, e de expressar aquilo que são as verdades do reino. Eu disse que o Evangelho está na simplicidade, né? Porque às vezes a gente quer esse pulo do gato, né? A gente quer às vezes uma coisa que destrave rapidinho. Às vezes a gente quer alguém que nos dê uma chave para destravar totalmente a cabeça da gente. Mas as coisas de Deus são simples, né? São nos plantares e nos colheres, são nos bons entendimentos, são nos bons cultivos da palavra, nas reflexões diárias, onde a gente tem uma paciência para aquele crescimento sustentável que vai produzir uma boa colheita, onde Deus de fato está agindo na vida dos teus filhos. E nessa noite eu termino, né? Depois vocês leem as outras 2 parábolas.
que Jesus depois conta, não vai dar tempo, sobre a palavra do joio e a palavra do grão de mostarda e do fermento. Sobre a separação dos filhos de Deus. É interessante que logo após a palavra do semeador, Jesus fala do joio e do trigo. Porque Jesus disse que chegaria um tempo em que os dois, o joio e o trigo, cresceriam juntos. Ou seja, que o crescimento aqui, que se dá essa colheita, ela não vai ser ausente dos espinhos da vida, né? Num dos outros textos, se não me engano, Lucas, diz que vem os espinhos e cutuca e a pessoa trava, mas às vezes a gente quer frutificar sem os espinhos, mas como diz, depois vocês lêem a versão de Lucas desse texto, a gente tem que começar a entender esse frutificar por meio do espinho. E eu termino com uma palavra de Agostinho, que Agostinho diz que a igreja é a cidade de Deus no meio da cidade dos homens. Deus olha lá de cima e Ele vê a terra. E se cada cabecinha nossa se tornasse uma tocha de fogo, Deus olharia lá de cima e veria nitidamente a cidade de Deus, as tochinhas de fogo acesas no meio da cidade dos homens. E Jesus faz uma oração: peço-te, Pai, que o Senhor não os tire do mundo, mas que o guarde do mal, que a gente possa realmente frutificar. E aí fica essa verdade para 2022. Você quer frutificar 30, 60 ou 100 por um? O que move o seu coração é frutificar, dar frutos para Deus. Ou você está no tipo anestesiado e superficial no burnout? Vamos ficar de pé e eu vou orar por vocês. Eu espero que você volte para casa e você reflita sobre isso. Se você no coração sente que a palavra não... Você está nos primeiros 3 grupos, não é para você sair daqui desesperado. Mas é para você chegar em casa e dobrar o joelho e dizer: Senhor, realinhe o meu coração. Sonda-me, conhece-me. Direcione os meus afetos para aquilo que é bom. Que venha a mim o teu reino, que seja feita a tua vontade, que o Senhor realinhe o meu coração de acordo com a resposta correta frente à tua palavra semeada. Pai, eu quero louvar ao Senhor nessa noite, engrandecer a Ti. Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Deus, que o Senhor venha nos permitir, ó Pai, recomeçar. Pai, que se tudo isso que nós passamos não nos, ó Deus e Pai, não nos transformou, não nos modificou em nada, nós pedimos ao Senhor, Deus, misericórdia, Pai. Assim como aquele homem que um dia orou diante de Jesus: ajuda-me sobre a minha falta de fé. Nós clamamos ao Senhor nessa noite: nos ajuda, ó Deus e Pai, mesmo com a nossa falta de fé. Pai, nós sabemos que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Seu Espírito, Pai, Ele tem poder para realinhar o nosso coração, para colocar o nosso coração na direção certa. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha nos tirar das ansiedades e as solicitudes da vida, e venha nos fazer, ó Deus e Pai, não só por uma forma intelectual, mas que a gente possa, ó Deus e Pai, ter uma paz que nos mostre que o Senhor, ó Deus, contempla essas necessidades e tem prazer em supri-las. Deus, que todos aqueles que também aqui estão, que não têm mais fé, que não acreditam mais no Senhor, ó Deus, que o sofrimento, a dor foi tão grande, que eles já questionam a existência do Senhor. Eu oro, ó Deus e Pai, que o Seu Espírito venha trazer fé sobre eles essa noite.
venha trazer esperança sobre eles essa noite. E venha derramar o seu amor sobre eles essa noite. E Pai, eu oro também, Deus, para que oh Deus, que o Senhor nos dê um coração humilde, contrito, quebrantado. Que o Senhor nos dê, ó Deus, um coração que chega diante do Senhor, ó Deus, imperfeito, inconstante, às vezes duvidoso, mas eu peço ao Senhor, Deus e Pai, que em meio a essa honestidade diante de Ti, o Senhor venha se revelar a nós esse ano de 2022 como nós nunca vimos. Que esse pós-pandemia, Deus, venha ser um tempo novo para nós. Venha ser um tempo de frutos aos quais nós nunca vimos. Que quem, ó Deus e Pai, não frutificava nada, frutifique 30. Que quem frutifica 30, frutifique 60. Que quem frutifique 60, frutifique 100, Senhor. Mas que o Senhor não nos deixe estéreis. Que tudo que nós possamos colocar as mãos em 2022, nós venhamos a ver fruto, ver vida, seja em nossa vida profissional, espiritual, emocional, mas para que isso tudo, ó Deus e Pai, possa ser um testemunho e para a glorificação do Teu nome. Que toda esterilidade caia por terra nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.